Graça e paz mais uma vez, queridos. Mais um domingo, estamos aqui novamente para adorar o Senhor, presencialmente e com você de casa também. Nesse momento, eu queria pedir para você parar o pensamento que não esteja voltado para o Senhor neste momento, para cantarmos, orarmos e ouvir a palavra de Deus que nos orienta, no guia por um caminho seguro. E nestes dias, de tantas aflições, de tantas turbulências, de tantas notícias que não esperávamos, mas a Bíblia nos traz paz. Ao lermos a palavra de Deus, nossas forças são renovadas. Por isso, convido a todos vocês a se unirem a nós na certeza de que Deus já ouviu nossas orações. Basta esperar nele, com o coração cheio de gratidão, fé e perseverança. Não vacile, queridos irmãos e ouvintes. Não dê brecha para o inimigo. O Senhor está em nosso barco, acalmando as ondas bravas e nos dando a calma. E neste dia, eu queria deixar duas reflexões para cada um de vocês. A primeira está na palavra do Senhor, que está em Salmo 121, 1 e 2, que diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o nosso clamor. E ainda elevo meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. O nosso socorro vem do nosso Senhor. Não importa a situação, o problema, o momento que você está vivendo, o nosso socorro vem do Senhor. E a segunda reflexão que eu venho trazer para os irmãos neste dia é um louvor que se chama Deus Proverá. Eu vou recitar a leitura. Eu não sou muito bom de louvar, mas a gente louva. Mas neste momento eu vou recitar a letra do louvor, e que cada um possa levar para dentro do seu coração esta letra e colocar tudo nas mãos do Senhor. E começa assim: eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha. Não, Ele não falha. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado. Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha. Mas eu não vivo pela vista. Não. Eu vivo pela fé, então. Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então, vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Escute essa última estrofe, que quando o azeite e a farinha faltar, e minhas forças se esgotar, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Eu não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então. Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá, meu irmão. Neste dia, Deus proverá. Ele te dará tudo o que for necessário. Tudo o que Ele planejou, tudo o que Ele projetou. E hoje você vive um propósito de Deus. Cada dia nós vivemos um propósito de Deus. Então, nos acompanhe, fique atentos, porque Deus irá falar aos nossos corações neste momento. Vamos para um louvor agora. Momento novo. Ele chama a gente para um momento novo de caminho.
Israel, já na reta final do seu ministério de diretor do povo, orientador do povo ao longo do deserto, lá em Deuteronômio capítulo 5, versículo 33, ele diz assim: andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, para que tenham vida, tudo lhes vá bem, e os seus dias se prolonguem na terra a qual passarão a possuir. Essa recomendação nesse último livro da conquista da terra, da jornada, depois já vem a entrada para a terra prometida, sem a liderança de Moisés, mas Moisés então orienta o povo nesse sentido: andem sempre para frente, né? Aliás, tem um dito popular que diz: é para frente que se anda, né? É para cima que se olha, é lutando que se conquista, né? Então, são ditos populares, mas que tem muito a ver também com a nossa caminhada enquanto servos de Deus, filhos de Deus, igreja de Jesus Cristo, né? E nós estamos nessa caminhada. Hoje já estou aqui meio vacinado. Digo meio porque é a primeira dose, então falta a segunda para completar, né? Mas o caminho está andando, e vamos seguindo nessa caminhada. Portanto, mais essa celebração que estamos levando ao seu efeito, acontecendo, sob a direção de Deus, e que Deus possa nos abençoar, abrindo nossos corações e entendimentos para tudo aquilo que temos a aprender dele. Nossa caminhada nesse mês tem sido essa, em busca de uma identidade melhor com aquilo que o Senhor Jesus gostaria que nós tivéssemos aqui neste mundo. E estamos, digamos assim, usando a vida do apóstolo Paulo bastante nesse sentido. Vamos continuar hoje também, né, nessa persistência de Paulo, que nos é muito importante para que possamos aprender a ser persistentes e não desistirmos, né, para conseguir aquela identidade que ele teve com Jesus, a ponto de dizer: sejam vocês meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, digamos assim, nós podemos dizer popularmente dizendo, é muita ousadia, né? Mas Paulo dizia isso com todas as letras e assim orientava os seus seguidores. Eu sigo a Cristo, então pode fazer o que eu estou fazendo, que vai estar certo, porque eu estou no caminho certo. Muita convicção que ele tinha dessa parte, e é preciso a gente descobrir qual é o segredo, né? Por onde Paulo andou e o que ele fez, ou foi necessário fazer para chegar a esse estágio. Nós estamos nessa caminhada para descobrir. Que Deus abençoe esse domingo, que seja mais um domingo de muita bênção do Senhor na nossa vida. Portanto, louvado seja Deus pela sua vida. Amém e amém. Graça e paz a todos. Vou fazer um momento de gratidão, né? Um momento que a gente tem que agradecer a Deus pelas misericórdias que Ele traz sobre as nossas vidas. Passamos um momento muito difícil, muito mesmo.
eu ficava pensando como é que era viver numa guerra. Hoje a gente vê um pouco como é viver numa guerra. Muita gente tendo a vida ceifada, muita gente perdendo a vida, muitas famílias em luto, né? Enlutadas. É algo que a gente fica muito triste, a gente fica pensando distante, mas a gente sente um pouco da dor daqueles que perderam, porque é doloroso. É muito triste você acordar e saber que um ente querido seu, um amigo, partiu, mas dizem aí fora que a única certeza que a gente tem é a morte, né? Só que esse momento de gratidão eu vou mostrar a você que não é bem assim. Vou ler aqui um versículo da Bíblia. 1 Pedro, versículo 3 a 5. Vou repetir. Dizem aí fora que a única certeza que a gente tem é a morte. E vou provar aqui na Bíblia que a gente tem que dar graças a Deus e agradecer a Deus que não é bem assim. Bendito a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imascrecível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar no último tempo. Então, aqui está dizendo que a única certeza não é a morte, e sim a ressurreição, e sim a vida com Jesus Cristo. Então, aproveite esse momento, agradeça a Deus pela oportunidade de conhecer a Tua Palavra, de poder se ajuntar a Ele, de falar com Ele face a face. É um momento que a gente deve agradecer. Um momento difícil, muito difícil. A gente vê muitas famílias tristes, enlutadas, sofrendo, mas a gente tem a certeza, e graças a Deus, que a gente tem a ressurreição, a gente vai encontrar nossos irmãos lá no céu. E você, que não tem ainda uma aliança com Cristo, não perca tempo. Está vendo? Está chegando, está mais próximo de nós. Não espere para amanhã, pode não dar tempo. Então, eu agradeço a Deus por essa bênção, né? De poder ter a salvação. Não tem nada melhor, não precisa de mais nada, só agradecer pela salvação a Deus. A gente pode estar passando por luta financeira, pode ter alguém doente, pode estar desempregado, mas a gente só tem a agradecer a Deus. Vai estar passando um louvor, você pode estar orando, pode estar meditando no louvor e agradecendo a Deus pela vida e pela oportunidade de ter a chance de ter com Ele, de sentar com Ele à mesa, de conversar com Ele face a face. E você, que não é cristão, não perca essa oportunidade. É maravilhoso. Vai estar passando um louvor agora. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço.
promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, Agradeço, meu te Senhor. agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Vamos agradecer, vamos orar agora ao Senhor pelas muitas bênçãos que Ele traz sobre as nossas vidas, apesar de tudo, a nossa salvação. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor um dia nos concedeu, Senhor, esse privilégio, essa honra, Senhor, de estar contigo. Obrigado, Senhor, por ter se entregado na cruz, Senhor, por nós, Senhor, mesmo nós, Senhor, sem merecermos, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor passou, Senhor, pelas humilhações, Senhor, que o Senhor sofreu nesta terra, em favor de nós, Senhor. Eu te agradeço, Pai, Senhor, pela vida dos irmãos, Senhor, os irmãos que estão neste momento, Senhor, contigo, Senhor, e aqueles, Senhor, que vão quebrantar o coração e vão para ti também, Senhor. Eu te agradeço, Deus, por estarmos firmes, Senhor. Agradeço a oportunidade, Senhor, de estar ouvindo um pouco da Tua palavra, Senhor. De estar, Senhor, podendo conversar contigo, Senhor. Não tem honra maior, Senhor. Muito obrigado, Deus,
por essa maravilhosa graça que o Senhor derrama sobre nós todos os dias. Obrigado, Pai. Agora vamos ter a saudação do pastor, a mensagem do pastor, e que a palavra do pastor seja uma bênção na vida de vocês, que vocês vão aprender um pouco da palavra de Cristo, que vão ter, e aproveitem a oportunidade de ouvir, de aprender essa palavra maravilhosa que só faz engrandecer nossas vidas, só faz nos dar esperança diante de um mundo caótico, de um mundo terrível. Que Deus abençoe vocês e que prestem atenção e escute bem o que o pastor, o que Deus vai usar o pastor vai falar sobre. Preste atenção no que Jesus, através do pastor, vai falar ao seu coração. Como nós temos procurado desenvolver aqui, pensando no que Paulo, o apóstolo Paulo, experimentou ao longo da sua caminhada, ao longo da sua vida, e por que aconteceu na vida dele para ele chegar no estágio em que ele chegou, a gente poderia dizer assim, bom, nosso modelo é Jesus Cristo, e é verdade, nosso modelo maior é Jesus Cristo. Mas é sempre bom ter alguém como nós, ser humano, como exemplo, porque Cristo é excepcional. Cristo além de se tornar ser humano, homem também não deixou de ser Deus, né? Então é diferente, embora sirva como modelo e exemplo, mas, como disse, sempre bom a gente ter também alguém semelhante a nós, né? Que tenha passado pelas mesmas privações, pelas mesmas situações que nós passamos, para então, digamos assim, ter um modelo mais próximo da gente, né? E o apóstolo Paulo, como outros exemplos também na palavra de Deus, nós temos outros exemplos, nós temos um José, nós temos um Daniel e seus companheiros, e vários outros também, né? Mas Paulo nós destacamos aqui para ficar mais próximo daquilo que nós queremos destacar aqui. Nós estamos aqui, digamos assim, Paulo perseguiu um alvo, um propósito que ele quis atingir, né? E a gente precisa seguir esse exemplo de Paulo, que é a primeira vez que a gente ouve falar dele, ainda chamado Saulo, é Atos capítulo 8, versículo 1. Foi logo depois do apedrejamento de Estevão, né? Não por ele, mas ele estava lá presente, estava lá junto. Versículo 1 do capítulo 8 de Atos diz: e Saulo, então ainda chamado Saulo, estava ali guardando as vestes daqueles que apedrejavam Estevão. Portanto, ele está participando desse momento. No capítulo seguinte, capítulo 9, nós vamos ver já, então, o início da caminhada dele. Quando ele vai em perseguição aos cristãos em Damasco, ele é interceptado no meio do caminho pelo Senhor, e ele tem aquela experiência maravilhosa ali. Ele então parte em busca de uma vida de maior identificação com Jesus, a ponto de mais tarde, então, ele dizer: sempre dando graças a Deus pelas vitórias que nós alcançamos, sempre dando graças a Deus porque nós podemos ser testemunhas, sempre dando graças a Deus porque Ele nos conduz triunfalmente, em triunfo. E aí, quando nós vemos a história que marca a vida dele, perguntamos: como assim, Paulo? Como assim? Preso junto com Silas lá em Filipos, apedrejado em Listra, dado como morto,
foi arrastado para fora da cidade, esse já era. Mas ele se recupera e segue o caminho. Aquelas pedras doeram tanto quanto em qualquer outra pessoa. E ele vai seguindo a fim, e finalmente chega então a dizer aos coríntios lá, não estou falando corintiano, né? Coríntios, lá da cidade de Corinto, dizendo assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu imito Cristo, podem me imitar. Então, para chegar a esse ponto, ele precisou perseguir, evidentemente, essa caminhada muito longa e difícil. Se bem me recordo, nós terminamos nosso último encontro deixando Paulo em Jerusalém, em meio a ameaças de prisão, de morte por parte dos judeus, mais uma vez, né? Em especial os judeus helenistas, aqueles judeus que falavam o grego. Naturalmente, por causa da dispersão, eles se aperfeiçoaram mais na língua grega do próprio hebraico, né? Então, esses judeus helenistas. Então, Lucas não dá maiores detalhes nesse contexto. No entanto, anos mais tarde, em um discurso de Paulo, também registrado por Lucas, lá no capítulo 22 de Atos, Paulo vai deixar claro que alguma coisa interessante aconteceu e mostra o que se seguiu e como ele teve que se defender perante uma multidão em Jerusalém ao ser preso nas dependências do templo e diante de um linchamento iminente, sendo salvo da morte certa por uma oportuna intervenção dos soldados romanos que o guardaram para livrá-lo da mão dos judeus que estavam querendo acabar com a vida dele. Lá ele diz no capítulo 22, quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa, sai de Jerusalém imediatamente, porque não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Ele tem essa visão, Jesus lhe aparece nesse momento lá em Jerusalém. Lucas não fala disso quando lá no início de Atos, onde ele narra essa história, mas Paulo, nesse seu discurso no Atos 22, faz referência a isso. Então, é bastante compreensível que Paulo buscasse o conforto do templo. Podemos imaginar, claro que já havia um bom número de cristãos em Jerusalém, mas Paulo era perseguidor da igreja e naturalmente não tinha afinidade com esse pessoal. Então, o mais certo é, como judeu que era, procurasse então, digamos, o conforto do templo, para onde ele foi se refugiar para ali orar, né? As famílias já existiam, as pessoas já existiam, que já seguiam essa fé evangélica, mas ele certamente não se sentiria bem nesses lugares, nem essas pessoas se sentiriam bem em recebê-lo, por causa do seu retrospecto, né? E é bom sempre lembrar que naquele tempo não havia nenhum templo construído, nenhum templo evangélico. Muito tempo mais tarde isso veio acontecer, séculos mais tarde que veio acontecer isso. Só havia o templo dos judeus em Jerusalém. Lá, como judeu que era, ele se refugia, ele vai lá para uma jornada de oração, né? Então ele não tinha qualquer restrição, ele podia frequentar o templo dos judeus. Porém, mais uma vez, ele vê fracassado o seu esforço de dar um testemunho convincente acerca de Jesus Cristo. Mais uma vez, os seus adversários estão empenhados em acusá-lo e estão procurando uma oportunidade para tirar-lhe a vida. Paulo ainda não contava com os frutos positivos do seu trabalho que pudessem, digamos assim, servir de apoio para ele encorajá-lo. O seu trabalho ainda não apresentava resultados plausíveis. Em Damasco, ele não conseguira dar andamento a um possível projeto por conta da perseguição sofrida. Ele achou naturalmente que em Damasco, uma cidade relativamente populosa, ele pudesse então, e com presença de muitos judeus, inclusive, que o primeiro contato dele, o primeiro pensamento dele sempre foi atingir os do seu povo. Quando havia sinagogas em Damasco, ele
pregava nessas sinagogas, mas o seu projeto, por conta da perseguição, não foi avante. Em Jerusalém, acontece a mesma coisa. Logo se apresentam os opositores, dificultando o seu trabalho. E por essas razões, não é de se admirar que ele tenha ido ao templo para oração. Paulo vai à procura de um oásis, onde possa encontrar algum refresco em meio a todo esse calor da perseguição que ele estava sofrendo. E ali, estando em oração, Jesus aparece trazendo ao seu coração um alento. Alento ao coração aflito de um discípulo desalentado. Mas a mensagem que Paulo ouve da parte do Senhor Jesus não é muito alentadora para ele. O Senhor Jesus lhe diz que é preciso tomar uma atitude. É o que ele não queria ouvir que Jesus lhe fala agora. As palavras que o Senhor lhe diz, sem rodeios e sem meias palavras, diz: depressa, saia de Jerusalém, porque não vão aceitar o seu testemunho a meu respeito. Numa palavra bem própria nossa, diz assim: cai fora, não vai dar certo aqui. Aí Paulo começa a discutir com o Senhor Jesus. Eu respondi: Senhor, esses homens sabem que eu ia de sinagoga a sinagoga, a fim de prender e açoitar os que criam em ti. E quando foi derramado o sangue da tua testemunha a Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação, cuidando das roupas dos que o matavam. Atos 22, 19 e 20. Paulo então lembra o que aconteceu lá no capítulo 8, 7 e 8, né? Quando Estevão foi apedrejado, ele está lá. Lá tem um registro, no versículo 1 do capítulo 8 de Atos. Saulo estava lá, moço Saulo, não estava apedrejando, mas estava segurando a roupa de quem estava apedrejando. Ou seja, tinha uma participação bem ativa ali. Agora, Paulo aqui procura então convencer o Senhor Jesus de que ele, o Senhor Jesus, está equivocado em querer que ele Paulo saia de Jerusalém. Ele começa a justificar que é bom ele permanecer. Paulo está se apoiando em algo que ele achava altamente qualificado, que ele tinha essa qualificação para ganhar os judeus. E o seu testemunho faria sucesso em meio ao povo judeu. Ray Stedman apresenta uma espécie de ensaio, como poderia ter sido esse diálogo, mais ou menos assim, a argumentação de Paulo, não só o que está escrito no texto, mas ele acrescenta mais algumas ideias, né? Eu gostei dessa colocação de Stedman e tentei incrementar até um pouco mais. Tipo assim, diz assim, dá licença, senhor, mas o senhor não está entendendo, não está entendendo bem, não está compreendendo a situação, senhor. Eu penso que o senhor ainda está sob o efeito da crucificação, quem sabe dos açoites que o senhor sofreu, do peso da cruz que lhe fizeram carregar, antes de ser pregado nela. Se me manda sair de Jerusalém agora, estará sendo desperdiçada a maior oportunidade da minha vida. Se existe uma pessoa que entende esses judeus, como é que eles pensam, como é que eles raciocinam, essa pessoa sou eu. Veja bem, senhor, já fui um deles. Falo a linguagem deles, sei como eles reagem. Se há alguém com qualificação para forçá-los a ouvir a mensagem, esse alguém sou eu. Não sou para eles alguém que desconheça a sua formação. Também sou israelita, e sou israelita de primeira linha. Presta atenção, senhor. Olha só a minha ficha cadastral. Eu sou hebreu de hebreus, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim. Segundo a lei deles, eu era inculpável, perfeito. Até persegui a igreja, como eles estão fazendo agora. Quando Estevão foi morto, eu estava lá segurando as vestes daqueles que o matavam. Portanto, olha minha ficha. Senhor, por favor, não me mande sair de Jerusalém. Tenho tudo que é necessário para ganhar essa gente. Não vamos perder essa oportunidade, Senhor. Imagina esse diálogo.
Paulo discutindo com o Senhor Jesus. A resposta de Jesus à argumentação de Paulo, conquanto calma, foi incisiva e decisiva, bem no estilo Jesus Cristo. Aliás, fazer uma digressãozinha rápida aqui, é o seguinte, a gente percebe muito, especialmente nas igrejas televisivas, né, onde há muito espetáculo na expulsão de demônios. Eu não vejo nenhum relato bíblico de Jesus que tenha expulsado o demônio que tenha alterado a voz. Ele simplesmente disse: sai fora, cai fora daqui. A única vez que Jesus alterou a voz foi quando deu chicotado no pessoal que estava vendendo no templo, os bazar que tinha lá. Não era bazar, né? O texto bíblico diz que ele, um dos evangelistas, pelo menos, diz isso, que chegou ao templo no fim da tarde, no fim do dia, viu a situação, foi para Betânia, que ficava a 10 quilômetros dali, passou a noite na casa de Maria, Marta e Lázaro, e de lá voltou de manhã já com o chicote feito. E aí ele altera realmente a voz. Mas na expulsão de demônios, por exemplo, nunca houve isso. Sempre com voz mansa e tranquila, mas segura. Sai. E os demônios obedeciam. Então ele responde, Paulo aqui, depois dessa argumentação toda aqui, tranquilamente, calmamente, no estilo dele: vai, porque eu te enviarei para longe, para os gentios. Podemos imaginar que golpe esmagador para Paulo. Como deve ter se sentido frustrado, porque na mente dele, ele tinha que estar em Jerusalém, ali é o centro da religião judaica, e por toda essa argumentação dele: eu sou judeu, fui um deles, participei até dessa liderança maior. Mas nós, no entanto, podemos afirmar, se para Paulo foi terrível, esmagador, nós podemos dizer que decisão providencial do Senhor Jesus. O Evangelho sendo pregado aos gentios. E por providência divina chegou até nós. Glória a Deus. Se ficasse só entre os judeus, os gentios ficariam de fora. O que nos inclui, a não ser que tenha algum judeu aqui, acho que não, diz que tem algum descendente ali e tal. Então nós fomos atingidos por causa que Jesus tomou essa posição em relação a Paulo: eu quero que você vá para os gentios, vá para longe, vai sair daqui. Paulo viu que o campo dele é aqui. Jesus disse: não, seu campo é lá, é para lá que você tem que ir. Então isso para nós podemos afirmar que é uma decisão providencial do Senhor Jesus. E para mostrar que a igreja estava em harmonia com a palavra do Senhor Jesus, Lucas narra o seguinte, capítulo 9, versículo 30 de Atos: tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, isto o quê? Isto o complô para prender e matarem Paulo. Tendo, porém, isto, o complô para matar Paulo, chegado ao conhecimento da igreja, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Deus trabalha diferente do ser humano. Nem sempre o que nós planejamos e intentamos fazer está dentro dos propósitos de Deus. Nós vemos em parte o aqui e agora, mas Deus vê o todo. Deus vê o amanhã. Deus vê até a final, Deus vê a obra completa. Então Paulo prossegue sua busca para encontrar o segredo, do qual fala com tanta propriedade mais tarde, ao longo do seu ministério apostólico. Expressões do tipo: graças a Deus, que sempre nos conduz em triunfo. E diz também: para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro.
Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Meus amados, quando a gente pensa nisso, da trajetória que Paulo alcança para chegar nesse ponto, nesse estágio, quanta coisa ele encontrou nesse caminho. E se nós nos compararmos com ele, nosso exemplo maior é Jesus, como eu disse ainda há pouco, claro. Mas podemos nos espelhar no exemplo de Paulo nesse sentido, para chegar, por exemplo, ao estágio em que ele chegou. Para poder dizer, apesar de tudo, eu cheguei aqui numa das oportunidades, num outro encontro, dizendo, falando a respeito de alguém que fez essa coleção dos 10 piores sofrimentos de Paulo, das 10 piores situações, que inclui açoites, não sei quantas vezes, foi em prisão não sei quantas vezes, aconteceu em naufrágios que aconteceram, teve que humilhantemente ter descido pelo cesto, dentro do cesto pelo muro em Damasco, para poder escapar da perseguição. E depois esse mesmo Paulo chegar a dizer que Deus nos conduz sempre em triunfo. Será que nós não estaremos lamentando tanta coisa que a gente passou ou está passando? Parece que Paulo foi sendo assim sempre conduzido num andor, né? Sendo protegido, que nunca sofreu coisa alguma. Ele diz, Deus que sempre nos conduz em triunfo, conhecendo a trajetória de Paulo. Nós nos comparando com ele, em que estágio a gente está? De 0 a 10, por exemplo, onde é que nós estamos? Até quanto nós resistimos diante dessa situação que nós possamos ter que enfrentar? Quem sabe outros já enfrentaram, mas como é que nós reagimos diante dessas coisas? Para chegar a dizer o que Paulo dizia, dessas 3 expressões somente que eu estou trazendo aqui, tem outras por aí. Graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo. Imitem a mim, porque eu imito a Cristo. Pode ficar tranquilo, faça o que eu faço. Dizia no último encontro aqui, que eu repeti aqui, a nossa tendência é dizer, não olhe para mim, olhe para Cristo. Paulo disse, não, olhe para mim mesmo. Olhe para mim. Porque eu faço o que Cristo manda fazer. Ele era perfeito? Não. Ele mesmo diz isso. Das suas imperfeições. Para mim o morrer é Cristo. Aliás, o viver é Cristo, enquanto eu estou aqui vivendo para Cristo, mas o morrer é lucro. Vou estar com Ele. Melhor ainda. Esse é o Paulo que nós encontramos. Mas nós temos ainda mais uma etapa nessa caminhada aqui da persistência na busca para chegar nesse estágio. E vamos ainda ver o que acontece com ele, porque nós deixamos ele hoje em Tarso. Ele vai sendo levado para ser protegido da perseguição dos judeus para Cesareia e de lá para Tarso, que era a sua cidade natal. Você já experimentou testemunhar de Cristo na sua família? É mais difícil, né? Então a gente vai ver um pouquinho no próximo encontro como isso aconteceu na vida de Paulo. E como se passaram vários anos sem se ouvir falar onde Paulo estava. Ao ler a Bíblia de uma forma assim, a gente não percebe isso. A gente tem que ver realmente, pegar nas entrelinhas o que aconteceu e o que realmente se deu na vida de Paulo ao longo desse tempo, para ele chegar nesse estágio que ele cita depois. Essas 3 expressões, por exemplo. Para chegar nisso, há uma caminhada. Então, uma autoanálise, em que estágio eu estou, para me comparar com Paulo, de 0 a 10. Já cheguei na metade? Estou abaixo? Estou acima? Estou a caminho? Que Deus nos abençoe, nos ajude a compreender mais e mais a sua palavra e aplicando o que nós entendemos no nosso viver, para a glória dele. Amém e amém.
Foi grande amor, palavra em nós cumprirá. Ainda que os montes se movam do lugar, a terra não mais produzir, e tudo no mundo pareça falhar, os fiéis vão a Cristo seguir. Haja paz, desde o céu sobre o povo de Deus. Real fortaleza que não se abalará. Jesus veio em nós construir. Em Deus nossa crença fundada está. Aguardamos glorioso por vir. Haja paz, desde o céu sobre o povo de Deus. Embora me afronte o cruel tentador, me ataque com vis tentações, mas certo estou, apesar de aflições, e feliz eu serei com Jesus. Haja paz, desde o céu sobre o povo de Deus. Haja paz, desde o céu. Haja paz sobre o povo de Deus. Glória a Deus, né? Que haja paz. Que estudo, que mensagem maravilhosa, né? Que Paulo tem a nos trazer como exemplo, né? Mas mesmo assim ele tentou ali fazer a vontade dele e não a de Cristo, né? Dialogando, mas querendo ensinar o Senhor e o Senhor Jesus como é maravilhoso, compassivo, né? Mostrou a ele porque ele deveria ir para onde o Senhor estava o indicando. Estamos chegando, né, mais o final de mais uma celebração. Que pena, tá uma bênção. Mas eu queria deixar aqui alguns recados, né, que a Igreja Batista Pérola dos Mares, ela não para. É de domingo a domingo, conectado com a palavra, começa na segunda-feira, a mensagem com o nosso pastor, todas as manhãs. Então, eu queria te pedir para que você acompanhasse. Não deixe de se inscrever no canal da igreja, é muito importante. Compartilhe para todos os seus amigos. Faça com que a palavra do Senhor vá mais e mais longe. Depende de você também. Anoitecendo com Deus, segunda, terça, quarta e sexta-feira, às 19h30, pelo Google Meet. É mais um projeto que o Senhor tem colocado em nossos corações. E nós estamos sendo obedientes, que estamos cumprindo, né? Cada dia aí desses que foi citado tem um departamento que é responsável. Dos homens, às terças-feiras, então os homens perolalianos aí não esqueçam, terça-feira é conosco. Estudo bíblico e oração às quinta-feira pelo YouTube, às 19h30. A EBD dos adolescentes aos domingos, às 15 horas, dos jovens e adultos às 16h30 pelo Google Meet. E aos sábados temos o nosso bazar aqui, com a nossa irmã Linda, das 8 às 16. E no domingo, à noite, o culto de celebração, né?
ao Senhor. Estamos fazendo pela manhã, às 9 horas da manhã, né? Seguindo o decreto dos nossos governantes aí, mas é replicado aí para as 18h30. E nós temos um grande desafio que o Senhor tem colocado em nossos corações, e a igreja está trabalhando com isso, já iniciamos, e queria aqui pedir a você que nos ajude. É o nosso templo. Deus tem colocado assim um projeto grandioso para a nossa igreja na rua Castro Alves, em Paripe, Salvador. Então, você que deseja nos ajudar de alguma forma, entre em contato conosco. Vai estar passando também a conta da igreja, as redes sociais, que você deseja nos ajudar de alguma forma, entre em contato conosco, que Deus irá te abençoar grandemente. Irá passar também o vídeo mostrando esse projeto, você irá visualizar neste momento o projeto que Deus tem colocado. Já temos um grande passo, já demos. Aí temos um projeto arquitetônico, temos a engenheira responsável e temos o corpo de Cristo aqui, né, atentos e disponível a todo tempo a trabalhar para a construção do templo dele. Então, nesse momento, está passando o vídeo do projeto da construção da nossa igreja. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, bênção sem medida, vem provar o seu amor sem fim, nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Queria pedir para que o pastor fosse se preparando aí para dar a bênção apostólica. Estamos chegando no final, mas antes eu queria convidar uma pessoa aqui, nosso irmão Elias. Queria pedir ao irmão Elias que se colocasse aqui à frente e viesse pelo lado aqui, pegasse esse microfone aqui. Há uns dias atrás, a igreja entrou em clamor pela vida do nosso irmão. Ele foi acometido pela Covid-19. E hoje, Deus dá a ele a oportunidade, né, de agradecer. Eu queria falar ao irmão Elias que Deus colocou um projeto no meu coração através de sua vida. Você está no grupo dos homens lá e acompanhou. Estávamos não somente orando pela sua vida, pela sua recuperação, mas por todos aqueles que estavam passando pela situação que você estava. E os homens se dedicaram aí do seu tempo, às 4 horas da manhã, orando em pró da sua recuperação. E neste momento especial, eu queria também falar para a irmã Roxinha que está nos assistindo, que Deus proverá, irmã Roxinha. Tudo acontece no tempo dele. E o nosso socorro vem do Senhor. Creia nisso, e Ele vai com certeza fortalecer a senhora e a família da senhora. Então, o irmão Elias vai estar orando, tem o seu momento de agradecer ao Senhor, e ao final o pastor vai estar dando a bênção apostólica. Em primeiro lugar de tudo, agradecer a Deus. Foi uma situação muito delicada mesmo na minha vida. Eu peguei esse vírus, não sei como, por mais que a gente venha se cuidar, mas às vezes um descuido, as coisas acontecem. Quando eu peguei, eu cheguei em casa no sábado, cheguei normal, mas eu acho que eu já estava. E no momento que eu entrei em casa, que eu tomei banho, meu corpo começou a tremer. Todo. Chegava eu gemer debaixo do chuveiro, e o dente travou, a mandíbula travou, e parecia que eu ia cair, parecia que eu ia ter uma convulsão. Eu não sei. Saí do chuveiro,
fui para o quarto dormir, deitei, quando mais tarde acordei com febre e pedi à minha esposa para que me desse uma dipirona. Eu tomei. E no outro dia eu fui para o gripário, e quando eu fiz o teste lá, me deram logo o remédio para eu comprar, né? E fui para casa. Tomei todos os remédios, e quando fui na segunda-feira, né, que tinha acabado o atestado, eu voltei a trabalhar. Quando eu voltei a trabalhar, eu fui de carro. Eu creio que minha saturação já estava lá embaixo, que eu saí todo assim, saí, né? E quando eu saí do carro, que eu comecei a andar, senti a respiração meio afogante. Lá tem um lugar que eu subi de escada, e quando chegou lá em cima, no último degrau, que eu procurei oxigênio, não teve oxigênio. Quando eu voltei ao trabalho, eu conversando com meus colegas e conversando com eles devagar, porque eu conversava e ficava querendo respirar, não conseguia. Aí eu trabalhei, fui para casa. Quando fui de noite, começou tudo de novo. Engraçado que as coisas acontecem de noite. Aí cheguei, quando foi no outro dia, fui de novo para o gripário. Chego lá, a médica, eu vendo a atendente, né, tirando minha saturação, e eu vi que ela estava muito, mas muito baixa. Muito baixa. Aí passei pela médica e a médica disse, olha, você vai ficar em observação. Eu não sei se eu vou te internar ou não. Eu fui, minha cara, eu estava ali olhando, como é que está a minha saturação? Ela fez, está no mínimo. No mínimo. E teve uma situação lá em casa também, que quando eu estava de uma posição na cama, de tipo assim, ajoelhado, com a parte do corpo na cama. E eu estava tão desorientado que minha esposa me chamou ali, eu ouvindo a voz dela longe. E eu, oi. Minha esposa era só oi. Ela terminou ela entrando para poder me ajudar e eu voltar para a cama. Sabe uma coisa que você está assim, você está em um lugar e você não percebe nada acontecer. E quando eu estava lá deitado na UPA, a minha sobrinha, né, a sobrinha dela ligou, perguntando, Elias, qual é o seu plano de saúde? Eu falei, pera, Unibed, São Paulo. Só que a gente olha no aplicativo, a gente não vê nada, né? Não vê hospital, não vê nada. E ela pegou, tira a foto da carteira. Aí mandei para ela. E ela fez assim mesmo, olha, seu plano, ele pega aqui, que foi no São Rafael. E ela ficou, depois ela mandou de novo uma mensagem, estou indo buscar você. A minha saturação estava tão baixa, que eu estava todo desorientado. Ela veio com o carro com a outra enfermeira, né, e me pegou e me levou para lá. E já deixou tudo preparado. Tudo preparado. Eu fico assim analisando, meu irmão, que teve um colega lá no trabalho que ele teve 25% do pulmão atingido. E ele foi entubado. Eu tive 75% do pulmão e não fui entubado. E também não recebi oxigenação lá no hospital. Aí que eu digo, a mão de Deus, né? E minha sobrinha, mesmo falando, eu vi ela conversando, que ela disse que estava no refeitório, como ela não é cristã, né? Ela disse que sentiu o anjo falar no ouvido dela, tira ele lá agora, vá buscar ele. E a gente vê a mão de Deus. A gente vê que teve pessoas com 50% do pulmão sendo entubado. E o médico falou, olha, você está esperando só com 25%. E ainda bem que você não fuma, você não bebe, você não perde noite. Mas uma coisa que eu posso dizer, meus irmãos, foi Deus. É Deus, porque lá em casa eu estava inerte. Você já estava parado, não fazia esforço nenhum. E eu não percebi isso. Eu vim perceber isso quando eu comecei a fazer esforço referente a qualquer coisa que eu buscava oxigênio e não conseguia. Eu agradeço muito, muito a Deus. Agradeço muito, muito a oração das igrejas, a oração de vocês, certo? A oração de minhas irmãs que estavam lá em casa, orando por mim, a força dos irmãos também. Porque não é a primeira vez, não é a segunda vez que eu vejo a mão de Deus sobre a minha vida. Muitas coisas que eu já contei aqui, eu já vi a mão de Deus na minha vida. E é engraçado, quando eu saí de lá do hospital, da UPA, eu fiquei muito receoso, muito sentido pelas pessoas que estavam lá. Eu falei, rapaz, meu Deus, o que eu posso fazer? Quais as condições que eu tenho? Porque é muito triste. Às vezes a gente olha as pessoas contar as coisas, passar na televisão, e você olha assim, parece que pessoas parecem que pensam assim, não é comigo.
Mas se ponha no lugar dessas pessoas. Se ponha no lugar dessas pessoas. Né? Eu voltei a trabalhar, graças a Deus. Pedi lá na igreja, no trabalho, eu não queria ficar no INSS. Aí meu chefe falou, não, fique tranquilo, vá para casa descansar, tirar esses 7 dias de atestado, depois você vem trabalhar. Eu estou trabalhando normal. Mas se eu me esforçar muito, referente a qualquer esforço, eu começo a sentir também a respiração. Porque o infectologista disse que é lento. Perder é rápido. Mas recuperar é muito lento. Às vezes, até eu não falar, se eu me afobar, falar rápido demais, eu começo a sentir cansado. Mas graças a Deus, a única coisa que eu peço à igreja tem que continuar orando. Orando, 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 orando. Eu, nas minhas orações, eu não sei nem se eu estou errado, mas não peço a Deus, Senhor, pare com isso. Não. Porque se é uma palavra que tem que ser cumprida, que está na palavra, se é o último tempo que estamos passando, a única coisa que devemos pedir é Deus, misericórdia. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Porque tudo está no tempo de Deus. E orar para que venha parar essa negócio de politicagem. Porque uma coisa eu posso dizer, meu irmão, é muito difícil. É muito difícil. Tem que se unir, as igrejas têm que se unir. E orar ao Senhor. Buscar o clamor do Senhor. Misericórdia, Senhor. Infelizmente, eu sei que tem muitas vidas sendo ceifadas. Mas, uma coisa que eu posso dizer, nada saiu do controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Ele vai agir na hora certa, no tempo dele, ele vai agir, não é no nosso tempo. Mas vamos continuar em vigilância, orando ao Senhor e agradecendo por tudo que tem feito, porque Deus deu muita bênção para a sua igreja. Deus continua abençoando, mesmo com essa pandemia. A gente não pode simplesmente agradecer a Deus pelas coisas boas, que não, devemos agradecer a Deus por tudo. Por tudo. Porque uma coisa eu digo, eu oro e peço a Deus que coloque a sua sombra na vida de cada um de vocês. Não só na vida de cada um de vocês, mas na vida de toda a igreja que está no mundo. Porque eu sei que Deus ele vai agir. Porque uma coisa eu sei, que o povo de Deus ele está clamando. E ele vai agir. Que Deus ele possa nos abençoar. Senhor Deus, Pai amado, Santo, Santo é o Senhor. O Senhor é um Deus justo, verdadeiro. O Senhor é digno. O Senhor é santíssimo. O Senhor é imortal. O Senhor é esse Deus único e verdadeiro. Não há outro Deus igual a ti, nem outro Deus surgiu e não vai surgir. O Senhor é Deus de eternidade a eternidade. Grandioso em poder, grandioso, Senhor, em cura, grandioso em libertar, grandioso em salvar. Tu és magnífico, Senhor. O Senhor é a essência, o Senhor é o princípio de todas as coisas. O Senhor é a excelência de tudo. Em ti, Senhor, está a vida, está a esperança, a nossa esperança. E nós não estamos aqui, ó Pai, nós estamos aqui na frente do Deus vivo, o Deus altíssimo, o Deus do céu, o Deus que criou céus e terra, o Deus que fala, o Deus que ouve, o Deus que nos faz ver, que nos faz ouvir, que nos faz nos movimentar. Porque o Senhor, dentro de nós, Senhor, está o teu fôlego de vida. Obrigado, ó Pai, por tudo na minha vida. Obrigado por tudo na vida dessa igreja. Obrigado por tudo na vida desses irmãos. E eu te peço, ó Pai, que as tuas igrejas, nesse momento, neste mundo, nesse Brasil, venham se unir e fazer um grande clamor a ti, ó Pai. Porque eu sei que nada saiu do teu controle, tudo está no teu controle, ó Pai. E te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Louvado seja o nosso Senhor. Louvado seja. Ele mesmo diz, agindo eu, quem impedirá? Quando Deus age, não há quem possa impedir. Louvamos a Deus pela vida do irmão Elias, pela experiência vivida, pelo testemunho maravilhoso que pôde trazer aqui. E certamente outros, se eventualmente passarem por situações semelhantes, poderão trazer. Confiamos de que Deus há de continuar agindo. Nós precisamos fazer a nossa parte, como Ele fez, né? Daquilo que estava no seu alcance, e tudo isso. Há muita, como também ele disse aqui, repito, muita politicagem em torno disso. Muitas vidas estão sofrendo por causa dessa questão política. A gente tem que separar essas coisas, não podemos entrar nessa vibe não, como se diz por aí. Não é por aí. Há outras formas de agir e nós precisamos ser
suficientemente sábios. Se não somos, peçamos sabedoria a Deus que todos dá, né? Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que tem para dar. Tiago nos mostra isso, né? E precisamos, portanto, estar atentos a isso, estarmos despertados para isso e partirmos realmente para essa prática, buscar de Deus sabedoria de como agir e como fazer. Porque realmente, leigos como somos, para seguir o que se diz por aí, que vai de norte a sul num instante, as diferenças, né? Um diz que é lá, outro diz que é cá, a gente fica perdido no meio desse caminho. Então, só Deus para nos dar sabedoria de como prosseguirmos. E assim devemos fazer. Mas louvamos a Deus pela vida do irmão Elias, pela experiência vivida, enquanto pedimos para Deus proteção sobre a vida dele e de todos nós, de todos os demais. Que Deus nos proteja e nos ampare. Vamos concluir, portanto, nossa celebração de hoje, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão e consolação do Santo Espírito sejam conosco agora e sempre. Amém. Amém.